A gente vai falar sobre o MASP, lembrando que a gente divide esses vídeos em 2 pontos. O primeiro a gente fala o que é e o segundo como aplicar. Então nossa série de vídeos ali a gente preparou um material e esse daqui é uma dobradinha aí para você entender. Então na parte 1, o que é, na segunda parte, como aplica. Então vamos dar uma olhadinha aí no MASP, método e análise para a solução de problemas. Então todo profissional tem que ter essa habilidade. Então vamos para o vídeo. Então olha só, pessoal, aqui com a tela então do nosso MASP bonitão, vamos trocar uma ideia explicando ali o que se trata essa ferramenta, ou melhor, essa metodologia. Então nós temos aqui como definição: MASP, método de análise e solução de problemas, ferramenta de gestão da qualidade usada para identificar, analisar e resolver problemas de forma estruturada, garantindo que ações corretivas sejam eficazes e documentadas. A base, a ideia principal é exatamente essa. E para você que está vendo esse vídeo no Instagram, não deixe de ir lá no YouTube, que a gente tem muito conteúdo bacana como esse. Lembrando, essa é a parte 1 e tem a parte 2 lá para vocês. Então vamos seguir aqui, beleza? Então vamos lá, MASP. O MASP foi desenvolvido como uma adaptação das práticas de gestão da qualidade total e melhoria contínua, muito utilizado em empresas industriais no Brasil e no mundo. Nós temos ali a organização dessa resolução de problemas em etapas, né? Nós temos algumas etapas ali, são 8 no total, padronizadas, facilitando a decisão baseadas em dados, não apenas em opiniões. Opinião, achismo, deixa pra lá. Vamos trabalhar aqui com análise de dados reais, para aí sim nós podermos ali resolver os problemas de fato, tá ok? Então, é a base de métodos como o PDCA, está presente em normas de qualidade como a própria ISO 9001. Então, como eu disse, ele se popularizou ali no Brasil na década de 80, principalmente sendo utilizado ali em indústrias. Então, a gente tem imagem aí, bonitona, daquele perfil para quem cresceu nas indústrias aí na década de 80. Eu lembro um pouco disso aqui, meu pai, metalúrgico a vida toda ali, era bem esses macacões aí que o pessoal utilizava. Eu já, começo dos anos 2000, comecei ali a trabalhar, então não sou dessa época não. E realmente foi muito utilizado, é ainda hoje uma ferramenta muito boa para você resolver problemas. Então, vamos que vamos. O que é, né? Então vamos lá, método estruturado em 8 etapas. Então vamos entender essas 8 etapas principais. A primeira, a identificação do problema, né? A gente entender de fato qual é o problema. E aí, com esse entendimento do qual é o problema, fica muito mais fácil para a gente ter um norte, né? Se guiar exatamente na resolução dele. Depois, a observação, coletar dados e fatos sobre o problema. E aqui a gente pode aplicar diversos métodos para observar e começar a entender com maior profundidade esse problema. E às vezes lá na prática mesmo, onde ele acontece, é um ponto muito importante. Se você quer aprender a metodologia de MASP de forma profunda e ser um especialista em resolução de problema, vê no link que aqui no nosso QR Code ou lá no link da bio do Instagram, que nós temos diversos cursos lá, inclusive o curso de MASP, para você se tornar um especialista em resolução de problema. Dá uma olhadinha lá e outros materiais que a gente disponibiliza para vocês, tá ok? Análise, identificar as causas reais, né? Vamos ver exatamente o porquê que esse problema acontece. Não, deixa os achismos de lado e vamos dar uma olhadinha nas causas reais. E a gente pode aplicar diversas ferramentas de análise de causa, que também temos aqui no YouTube a explicação. Sempre dividido nesse sistema, o que é e como aplicar, tá ok? Plano de ação, aí sim, né, munido de análise, causa, observação, entendimento do problema, nós podemos pensar em alguns planos de ação. Então, definir soluções irresponsáveis é o ponto 4 aqui para a metodologia de MASP. E, de fato, depois o que sobra é a gente executar essa ação. Então, no 5 nós temos a ação de fato. Vamos implementar essas soluções para que nós possamos ter os resultados esperados. Ou não, né? Que nem sempre uma ação vai resultar no esperado, né? A gente pode às vezes fazer uma ação que realmente não surtiu um efeito desejado. Então isso também é algo muito importante, tá ok?
verificação. Conferir se o problema foi resolvido, até mesmo como eu disse, eu posso fazer ação, mas não necessariamente eu vou resolver. Logicamente que eu fazendo uma análise muito bem feita, provavelmente pode ser que a ação tenha surtido o efeito desejado, mas aqui nós temos todo o processo de verificação, tá ok? A padronização, né, garantir que o problema não volte, então treinar o pessoal, criar toda uma documentação, procedimentos, instrução, fluxo, para que aquilo ali fique estabilizado é algo realmente importante, tá ok? E no 8, a conclusão, documentar os resultados, né, e todo o aprendizado que foi feito a partir dessa mecânica do MASP. Então aqui é um ponto legal porque tudo isso que nós fizemos tem que ser guardado como informação, conhecimento e documentar isso aí para que esse problema de fato entenda e seja resolvido na raiz, beleza? E quando eu devo usar esse MASP, né? Essa metodologia? Para problemas recorrentes ou complexos, é uma ótima ferramenta para você utilizar quando você está querendo resolver problemas recorrentes e complexos, para você ter toda uma análise e realmente tratar o problema de uma forma direta, clara e sistêmica. Para melhoria de processos ou produtos, né, a gente consegue aplicar toda essa mecânica de análise, entendimento, observação, isso também é bem importante. E quando é necessário agir com base em dados e fatos. Então, se você precisa de uma estrutura bacana para resolver problema nesse sentido aqui, o MASP é uma ferramenta muito bacana para você iniciar aí o seu trabalho de solução de problemas, tá ok? Então é isso, no vídeo de hoje ficamos por aqui, você entendeu o que é o MASP e no outro vídeo, na parte 2 desse material, você vai entender como aplicar. E claro, a gente sempre coloca alguns exemplos aqui utilizando a série do The Office, né? No caso a empresa Dunder Mifflin. Então, meu muito obrigado, já compartilha esse material, manda para quem você acha que seria interessante entender um pouco mais sobre essa metodologia e não deixe de ver o segundo vídeo para entender como você aplicar a metodologia de MASP. Então valeu, falou, tchau, tchau, fique na paz e até mais. Fui!